E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da matemática, onde a gente vai estar estudando a radiciação. Então vamos lá. O que é a radiciação? A radiciação calcula o valor que elevado a um dado expoente resulta no inverso da potenciação. Então, gente, a radiciação que a gente tem é basicamente uma expressão matemática que vai estar calculando o inverso da potenciação que a gente aprendeu lá na aula passada. Então a gente estudou lá o que era potenciação, o que se tratava esse tópico, que era A elevado a N. Aqui na radiciação a gente vai ter justamente o contrário, a gente vai ter o inverso da potenciação. Então, assim como na matemática, no modo geral, no estudo das funções, a gente tem a função inversa, a radiciação é o inverso da potenciação. E aqui a gente tem a expressão que nos traz a radiciação, que mostra o que é ela. A radiciação, basicamente, como a gente tem no nome já de rad, ela tem um radicando, que basicamente vai ser uma raiz. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem raiz enésima, tá? Então, aqui a gente tem raiz enésima de A. Então, justamente, o que é cada um desses elementos? A raiz a gente chama de radical, então esse Vzinho aqui esticado a gente chama de radical. O elemento que fica embaixo da raiz é o nosso radicando e o elemento que é o que dá o nome à raiz, no caso raiz quadrada, raiz cúbica e assim sucessivamente, como a gente vai estar vendo ao longo dessa aula, vai ser o índice. Então, ele que dá o nome à nossa raiz. O índice é o cara que dá o nome à raiz. Então, raiz quadrada, raiz cúbica e assim sucessivamente. Então, raiz nada mais é do que isso aqui. Nesse caso, a gente tem a raiz enésima de A. Então, a gente sempre vai ter a raiz representada dessa forma. Aqui a gente tem um exemplo de uma raiz que no caso é a raiz cúbica, raiz de terceira raiz cúbica, no caso aqui com o 3zinho, sempre que tiver o 3zinho aqui, a gente chama de raiz cúbica. E essa raiz cúbica tem dentro dela um 3 elevado ao cubo. Então, justamente, quem que é o radical? O radical é sempre o Vzinho. Quem que é o índice? O índice é o 3. Quem que é o radicando? O radicando é o 3 elevado ao cubo. Então, a gente pode estar tentando solucionar esse exemplo. Eu sei que 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, raiz cúbica, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3, a gente sabe que é 27. Então, 27 raiz cúbica, certo? Beleza, vamos pensar que número que ele multiplicado 3 vezes vai dar 27. Ora, a gente acabou de ver, 3 vezes 3 vezes 3 é o 3 multiplicado 3 vezes. Então, a raiz cúbica de 27 vai ser o quê? Vai ser 3, tá? Aqui a gente vai agora, ainda nessa aula, estudar as propriedades, mas aqui, como eu tenho o 3 elevado ao cubo e a raiz cúbica, eu simplesmente precisava cortar esses dois caras, entre aspas, cortar, e eu ia saber que a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo era o próprio 3. Então isso aqui é uma propriedade que a gente vai estar aprendendo logo mais. Começando com as nossas propriedades, a primeira propriedade que a gente tem é essa daqui. Quando a gente tiver A elevado a M, ou seja, o A ele tem um expoente, ele é uma potência, e a gente tiver uma raiz enésima, vai ser a mesma coisa que a gente pegar o A elevado a M elevado a M. Então, quem estava aqui embaixo, vem para cima, tá? Quem estava embaixo, o M, observa que o M estava embaixo da raiz, tá? O M está embaixo da raiz. Então, o M que estava embaixo da raiz, ele vem para cima, e quem estava em cima vem para baixo. Tem alguns professores aí na internet, o professor Grins, por exemplo, que ele fala o seguinte: essa aqui está na sombra, ela vem para o sol. Essa aqui estava no sol e ela vem para a sombra. Essa também é uma excelente forma de você estar entendendo e gravando isso. Mas é basicamente o seguinte: quem está embaixo da raiz vem para cima da fração, quem está em cima da raiz vem para baixo da fração. Então, alguns exemplos aí. Se eu tiver, por exemplo, 9 ao quadrado raiz cúbica, como que vai ficar? Eu vou manter o 9, lembrando, aqui eu tinha o A, eu mantenho o A. Então, o 2 está embaixo, então 2. Quem está em cima? 3, então vem o 3. Outro exemplo, vamos lá.
raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Então eu tenho esse 3 vem para cima, lembrando que eu repito esse 3 vem para cima e o outro vem embaixo, afinal é igual a 1. Mais um exemplo aí para a gente estar analisando. Se eu tiver, por exemplo, raiz de 2 elevado a 4, raiz quadrada. 4 que está na sombra, 2 está no sol. Então repete esse 2, o 4 vai para cima porque ele estava na sombra, e esse 2 que estava embaixo, no sol, vem para a sombra. Então eu tenho 4 dividido por 2 é 2, então eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado eu sei que é 4. Então, basicamente isso. Essa é a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade é o seguinte. Quando eu tiver uma raiz de n com a elevado a n, vai ser igual a a. Por quê? Porque é aquele esquema que eu acabei de comentar para vocês. Esse cara é igual a esse, é só cortar. Por isso que fica só o valor do azinho. Então, voltando no nosso exemplo, eu tinha raiz de 3 elevado ao cubo, raiz cúbica. 3 corta com 3 vai ser igual a 3. Outro caso aí, vamos supor que eu tenho raiz de 4 elevado a 5, raiz quinta. 5 corta com 5, eu vou ter 4. Outro caso aí, raiz 99 de 2 elevado a 99. 99 corta com 99, eu fico com raiz igual a 2. Então é basicamente isso, tá? Sempre que eu tiver elementos iguais aqui e aqui, eu posso estar cortando e assim simplificando a minha raiz. A gente vai estudar que a gente pode estar fatorando os caras para conseguir chegar nesse ponto e assim simplificar a nossa conta. Terceira propriedade, quando eu tiver uma divisão dentro da raiz, a gente fala o seguinte, a raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Então, se eu tiver uma divisão de A sobre B, vai ser a mesma coisa que eu tirar a raiz de A e tirar a raiz de B e depois dividir. Então, por exemplo, se eu tiver aí raiz de 25 sobre 36 raiz quadrada, isso vai ser a mesma coisa que raiz de 25 ao quadrado sobre raiz de 36 ao quadrado. Quanto que é a raiz de 25? Que número que ele multiplicado por ele dá 25? O próprio 5. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 36? O 6. Então, raiz de 36 é 6. Então, a gente pode estar utilizando essa forma para solucionar, quando a gente tiver uma divisão dos elementos dentro da raiz. Um outro exemplo seria o seguinte, raiz de 16 sobre 4, raiz quadrada. Eu ficaria com raiz de 16, raiz quadrada, dividido por raiz quadrada de 4. Que número que vezes ele mesmo dá 16? O 4. Que número que vezes ele mesmo dá 4? O 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, lembrando da propriedade, raiz da divisão é igual à divisão das raízes. Quarta propriedade que a gente tem, assim como a gente tinha raiz da divisão era a divisão das raízes, a raiz da multiplicação é igual à multiplicação das raízes. Então, se eu tiver raiz de A vezes B, vai ser igual a raiz de A vezes raiz de B. Vamos entender uns exemplos aí. Se eu tiver, por exemplo, raiz de 9 vezes 16, raiz quadrada, eu vou ter que vai ser a mesma coisa que raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 16. Quanto que é raiz quadrada de 9? Que número que vezes ele mesmo dá 9? O 3. Que número que vezes ele mesmo dá 16? A gente acabou de ver, era o 4. Então, 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. Então, a raiz de 9 vezes 16 é basicamente 12. Outro exemplo aí, se eu tiver 25 vezes 36, raiz quadrada. Mesmo esquema, raiz do produto, produto das raízes. Então, raiz de 25 ao quadrado vezes raiz de 36 ao quadrado. Quanto que é raiz de 25? Raiz quadrada de 25. Que número que vezes ele mesmo dá 25? O 5. Que número que vezes ele mesmo dá 36? O 6. Então, 5 vezes 6 é 30. Então, raiz de 25 vezes 36, raiz quadrada, vai ser igual a 30. Então, essa é a nossa quarta propriedade. Então, vamos lá à nossa quinta propriedade. Eu tenho aqui o seguinte. Quando eu tiver uma raiz enésima de A elevado a M, vai ser a mesma coisa que pegar esse cara aqui
e passar aqui para dentro. Então, basicamente é o seguinte, a raiz enésima vai ser raiz enésima de a elevado a m. Então, a raiz enésima de a elevado a m é igual a raiz enésima a elevado a m, tá? Então, é sempre a mesma coisa. O cara que está como expoente, tá? Como potência aqui fora, eu posso colocar como potência aqui dentro, tá? É a mesma coisa. Então, vamos fazer um exemplo para estar entendendo isso aí mais. Vamos lá. Eu tenho raiz de 3 raiz quadrada, isso aqui elevado a quarta. O que eu sei? Esse cara que está aqui pode vir para cá. Então, eu vou ter raiz de 3 elevado a 4 raiz quadrada. 3 elevado a 4, quanto que é? 3 elevado a quarta é 81, porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a quarta é 81. Então, 81 vai ser raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. 9 vezes 9 é 81. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Então, essa é a nossa quinta propriedade. A sexta propriedade é quando a gente tiver uma raiz dentro da raiz. Então, quando eu tiver a raiz enésima da raiz emésima de A, vai ser igual ao produto dos dois índices. Então, sempre que eu tiver uma raiz dentro da raiz, eu posso fazer o produto dos dois índices que a gente vai ter, então, a nossa propriedade. Então, nesse caso, eu tenho n e m, vai ficar n vezes m, tá? Aqui ficou meio ilegível, mas é n vezes m o nosso índice. Então, um exemplo aí, se eu tiver, por exemplo, a raiz cúbica de 729 e eu quero tirar a raiz quadrada disso tudo. Então, raiz quadrada. O que eu sei? Esse cara pode multiplicar esse, então eu quero saber, basicamente, a raiz sexta de 729. Que número que vezes ele? 6 vezes vai ser 729. Vai ser o 3. Então, essas são as nossas propriedades das raízes aí. Espero que vocês tenham entendido muito bem. Então, vamos solucionar agora dois exemplos para a gente estar finalizando essa aula e entendendo de fato como são cobrados os conteúdos com raízes nos vestibulares. Aqui a gente quer saber o quê? Aqui a gente quer saber qual o valor de x nessa expressão. Como que a gente faz isso? Raiz de 2 elevado à oitava, raiz 16. Aqui eu tenho raiz de x, 2 elevado à quarta. O que eu sei? Eu aprendi lá uma propriedade em que esse cara aqui que está na sombra vai para o sol, esse que está no sol vai para a sombra. E esse aqui é a mesma coisa. Esse está na sombra vai para o sol e esse está no sol vai para a sombra. Então eu tenho 2 elevado a 8 sobre 16. Isso aqui é igual a 2 elevado à quarta sobre x, certo? Eu tenho isso daqui. Como as bases são iguais, o que eu posso fazer? Eu posso igualar os expoentes, então eu posso fazer o seguinte: 8 sobre 16 é igual a 4 sobre x, certo? 8 sobre 16 é igual a 4 sobre x, certo? E o que eu posso fazer agora? Eu posso passar o x para cá e o 16 para lá. Então eu vou ter, basicamente, 8 vezes x é igual a 4 vezes 16, certo? O que eu posso fazer? Eu posso passar o 8 dividindo. Então eu vou ter x é igual a 4 vezes 16 sobre 8, certo? X vai ser igual. 16 dividido por 8 dá quanto? Dá 2, porque 8 vezes 2 é 16. Então, 16 dividido por 8 é 2. Então, eu vou ter 4 vezes 2. 4 vezes 2 eu sei que é 8. Então, x é igual a 8. Segundo exercício, aqui eu tenho a raiz cúbica de 2 vezes raiz de 9 mais 2 raiz de 25 mais 1. Então vamos lá, eu quero solucionar esse exercício. O que eu vou fazer? Eu sei que raiz de 9 é quanto? Raiz de 9 é 3. Então vamos lá, eu vou solucionando aos poucos. Então raiz cúbica 2 vezes. Raiz de 9 eu sei que é 3 mais 2 que multiplica. Raiz de 25 é quanto? A gente já viu nessa aula. Raiz de 25 é 5. Então raiz de 25 é 5. Mais 1. Já solucionamos aí boa parte desse exercício. Beleza. Então 3 mais 2 vezes 5 é o que a gente vai estar solucionando agora. 2 que multiplica. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5 é 10. Mais 3. Então 10 mais 3 é 13. Mais 1. Quanto que é 2 vezes 13? 2 vezes 13 é 26. 26 mais 1, 27. Então, raiz de 27. 2 vezes 13, 26. Mais 1, 27. Lembrando que aqui é raiz cúbica e aqui é raiz cúbica, tá?
Nunca pode esquecer qual raiz que é. Qual que é o número que multiplicado 3 vezes vai dar 27? A gente já viu nessa aula. É o próprio 3. Então é isso, gente. Essa é a aula aqui a respeito de radiciação. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida ou algo que não ficou claro, pode estar deixando nos comentários que eu estarei respondendo para vocês e ajudando vocês. Também peço para vocês que, se vocês têm sugestões de conteúdo, vídeos que vocês querem ver aqui no canal, exercícios que vocês querem que eu resolva, pode estar mandando nos comentários que com certeza a gente vai estar trazendo. E, gente, é claro, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. E também, é claro, deixe esse like nesse vídeo, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e esse vídeo aparece lá no topo das pesquisas. E siga a página lá no Instagram, o @ensino de potência. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.